Boa tarde, sejam muito bem-vindos àquele que é o segundo de 6 debates sobre o futuro da habitação e o setor imobiliário em Portugal. E hoje falamos de mais um tema essencial a profissionais e a toda a sociedade. Falamos sobre a literacia para a habitação. E usando uma expressão popular, eu diria que é preciso trocar por miúdos conceitos que são muitas vezes barreiras para um investimento informado. O que precisa saber se está a pensar adquirir imobiliário, é sobre isso que vamos falar aqui nos próximos minutos. Antes de dar início ao debate, vou dar a palavra a Rui Turgal, CEO da Era Portugal, para um breve enquadramento do tema. Boa tarde a todos e muito obrigado. Durante os últimos anos vivemos uma era de crescimento no setor imobiliário, impulsionado por diferentes fatores que todos, mais ou menos detalhadamente, já conhecemos. Apesar de alguns momentos mais desafiantes ao longo dos últimos 25 anos, a descida gradual das taxas de juros para níveis negativos, a que assistimos até meados de 2022, contribuiu para uma política expansionista que se traduziu na capacidade ou na maior capacidade de investimento na compra de habitação por parte das famílias portuguesas. Se as moratórias e as maiores poupanças em tempo de confinamento permitiram resistir à pandemia, a guerra e a inflação têm, de alguma forma, invertido essa conjuntura altamente positiva do setor. Hoje vivemos um novo contexto, que está, acima de tudo, profundamente marcado pela incerteza. Esta realidade está a criar diferentes necessidades junto dos cidadãos, nem todas inéditas, impulsionando a procura por mais informação e necessidade de mais certezas que ajudem na tomada de decisão e controlo dessa incerteza. É incontestável que nos anos mais recentes tem existido uma grande aposta por parte de várias entidades, como são exemplo a banca, instituições financeiras especializadas em crédito, a DECO, ou meios de comunicação social, como o Expresso, neste caso, no trabalho de literacia financeira dos cidadãos. Também Era, enquanto uma das maiores redes imobiliárias de mediação imobiliária e prestadora de serviços de intermediação de crédito, fez parte desse movimento ao longo dos últimos 25 anos que opera em Portugal. Temas como a poupança e o investimento, tão importantes para a nossa vida e o nosso futuro, têm sido mote para o desenvolvimento de novos produtos e serviços que auxiliem os portugueses. Mas hoje começa também a emergir uma nova necessidade de literacia, a literacia da habitação. Os portugueses, ao contrário de outros países do norte da Europa, que já referi anteriormente, sempre privilegiaram a compra de casa, que para além do maior conforto que nos proporciona, é também entendido como uma solução de investimento para a globalidade das nossas famílias. Acontece que hoje, devido a fatores de conjuntura muito atuais, a aquisição revela-se mais desafiante para a maioria das famílias portuguesas. Por todas as razões que acabei de referir, hoje é crítico, será crítico e também essencial que a literacia seja ainda maior nestes tempos que vivemos. Na Era, estamos a cumprir o nosso papel, pois a nossa obrigação de dar todo o suporte aos nossos clientes. É também por esta razão que estamos envolvidos nesta parceria com o Jornal Expresso, ajudando a informar e a esclarecer as dúvidas a quem nos ouve nestes momentos. Este é um ano de celebrações importantes,
o Expresso celebra 50 anos de existência e era 25 anos de presença ou permanência no mercado em Portugal. Renovamos ambos o compromisso de continuar a contribuir para o acesso à informação e que essa informação possa estar ao alcance de todos. Ao alcance de todos, tanto nos momentos de grande crescimento, como e, sobretudo, nos momentos de maiores dificuldades e desafios. Avançando agora, deixo-vos com esta introdução para a conversa que está prestes a começar. Comprar uma casa é um processo complexo e, muitas vezes, uma decisão de vida, a decisão de uma vida. Por essa razão, é vital existir um conjunto de conhecimentos e esclarecimentos para que seja possível promover, de alguma forma, a literacia para a habitação. Isto tanto em assuntos de cariz imobiliário como em assuntos de cariz financeiro. Como se promove uma decisão consciente? Teremos António Balhanas da DECO a explicar-nos a importância da qualidade da informação para a tomada de decisão, uma decisão que deverá ser consciente. Pedro Megre da UCI a esclarecer-nos a questão do risco do crédito pessoal no processo do crédito hipotecário de aquisição de uma casa. Enquanto diretor-geral da Era Portugal, não tenho dúvidas que o papel do consultor imobiliário, principalmente nestes tempos desafiantes e de alguma incerteza, assume-se como vital em todo o processo. Saber o que comprar, como comprar ou o que vender e como e quando vender vai ajudar as famílias neste universo de tomada de decisão. Há inúmeras variáveis que pesam nesta decisão, desde a qualificação financeira à documentação necessária a obter ou a regularizar ou a tipologia mais adequada a cada uma das famílias. Afinal, o que é necessário saber para comprar uma casa? Acima de tudo, é necessário que a informação seja mais detalhada e transparente, o mais transparente possível. Pedro Megre e António Balhanas vão ainda explicar-nos os fatores cada vez mais importantes e que aspectos devemos ter em conta para uma futura e, mais que provável, a mais desejável, valorização de um determinado imóvel. Será a eficiência? A sustentabilidade? É fundamental que cada vez mais pessoas possam ter maior conhecimento destes temas. Fala-se de investimento imobiliário e pensa-se na construção, e portanto isto é logo aquilo que nos vem à cabeça, a construção de grandes empreendimentos. E o cidadão comum? Que tipo de investimento consegue fazer? Que instrumentos financeiros tem ao seu dispor? Contamos com o conhecimento do Luís Brites, diretor de negócio de crédito à habitação do Banco CTT e autor do livro Spread Zero, o livro prático do crédito à habitação, no esclarecimento destas e outras questões. Por último, e ainda com a ajuda do Luís Brites, perceber que, apesar da incerteza atual, é muito positivo saber que as entidades privadas como a banca são capazes de criar soluções para as famílias e, obviamente, para as empresas também, num contexto de inflação e de dificuldades financeiras. Abre-se assim este painel com o meu profundo agradecimento a todos os presentes. Muito obrigado por estarem hoje aqui connosco. Muito obrigado.
Obrigada também ao Rui Turgal. Vamos agora dar início ao debate. As apresentações, de alguma forma, já foram feitas. Chamo, por isso, António Balhanas, da DECO Proteste, o Pedro Megre, da União de Créditos Imobiliários, e também Luís Brites, do Banco CTT, para se juntarem a este debate. Bem-vindos aos três. Estamos aqui para falar de literacia, o que significa que a iliteracia ainda existe. E começo precisamente pelo António, para que nos possa ajudar a perceber qual é o grau real de iliteracia. Há avanços, as pessoas já partem para uma decisão mais consciente e informada, ou de facto, como já falámos aqui num outro painel de debate, ainda há uma compra muito no papel? Olá, Ana, obrigado. Queria agradecer também ao Rui Turgal o convite e à ERA, e dizer-vos que não podemos desligar a literacia financeira da literacia na aquisição de uma habitação. Nós sabemos que Portugal é um dos países, infelizmente, mas é a realidade que temos, que tem a literacia financeira mais baixa no panorama europeu. E, obviamente, isso reflete-se também na decisão de adquirir uma habitação. Aquilo que, no que diz respeito à DECO Proteste, se tem feito nos últimos anos é disponibilizar um conjunto alargado de informação, em termos de simuladores, em termos de produtos que possibilitem às pessoas e às famílias ter o acesso à maior informação possível sobre o investimento num ativo, que é provavelmente o ativo que maior peso tem no rendimento familiar, não só no ano em que a compra é feita, como provavelmente nos próximos 20 a 25 anos. E aquilo que nós temos visto uma evolução crescente e contínua da consciencialização das pessoas. Se o nível é o nível adequado, eu creio que não. Pelo nível de reclamações que nós recebemos todos os anos sobre o processo de aquisição de casa, indica-nos claramente que as pessoas, quando partem para a aquisição de uma habitação própria permanente, normalmente é esse o caso, não têm em consideração todos os custos remanescentes na aquisição. E estamos a falar de fiscalidade, estamos a falar de custos com comissões, estamos a falar de tudo aquilo que envolve, de alguma forma, a aquisição de uma habitação própria permanente. Pedro Megre, aproveitando aqui esta deixa que o António deixou, da sua experiência profissional, olhando para a questão da iliteracia financeira, o que é que quem procura casa e avança para esta decisão, que muitas vezes é a decisão para uma vida inteira, não sabe quando inicia este processo? Quais são as grandes dúvidas? Isto partindo, deixe-me fazer aqui uma ressalva, partindo de quando existem dúvidas, já existe um conhecimento, pelo menos prévio, para existir a dúvida. Diga-me se, em alguns casos, há mesmo ausência de dúvidas que seria pertinente existirem para que houvesse esse esclarecimento. Muito obrigado. Primeiro, agradecer o convite. Ana, respondendo diretamente à pergunta, há um caminho grande a percorrer. De facto, há um caminho grande a percorrer. Portugal não é propriamente o país com mais literacia financeira dentro do espaço da União Europeia, que é aquele com que nós nos gostamos de comparar. Já agora não é porquê? Porque o António também já disse o mesmo. Porquê? Deixe-me só concretizar, nós fizemos um estudo juntamente com a Universidade Católica, onde perguntámos a uma série de pessoas que tinham comprado casa nos últimos 3 anos, qual é que era o fator de escolha, e mais de 50% disse que o fator de escolha de um crédito era, por exemplo, o spread, sabendo nós que o spread não encerra em si a totalidade dos custos. Portanto, logo aí dá para ver pelo menos metade daquele universo desconhecia uma boa parte dos custos de um crédito de habitação. E, portanto, por isso eu digo que há aqui um caminho a percorrer. Mas é um caminho que hoje tem sido, de alguma forma, tem-se vindo a trilhar de alguma forma, alguma legislação que foi saindo. O próprio Banco de Portugal tem investido muito na literacia financeira e, dentro do seu âmbito regulatório, tem garantido que as pessoas são devidamente informadas. Isso acho que é importante. Vemos um bocadinho de tudo, os que não têm dúvidas, os que questionam tudo
E os que questionam tudo, eu acho que esses são aqueles que estão mais informados, são os que questionam tudo. Da parte das instituições financeiras, o que eu acho que é importante é conhecer, e eu falo um bocadinho daquela que eu represento, que é o CI, obviamente não falo em nome do sistema financeiro, mas é reconhecer onde é que estão estas dificuldades em termos de literacia financeira e levá-las aos clientes. E é o que nós procuramos fazer. Dou um exemplo muito prático. Nós, na UCI, durante todo este período em que começaram as taxas a cair, lançámos produtos de taxa fixa e era obrigatório que toda a nossa rede comercial apresentasse várias opções, taxas fixas, taxas mistas e taxas variáveis, e explicar ao cliente que cada uma representava, os custos que tinha, porque sabíamos que havia aí algum desconhecimento, isto era um mercado, e ainda é, essencialmente a taxa variável, falar de uma taxa fixa, havia desconhecimento. E, portanto, também é função das instituições financeiras levarem o conhecimento na altura em que o cliente nos está a abordar para uma possível aquisição ou contração de um crédito de habitação. Já agora, vamos contribuir. Estamos num debate sobre literacia e possivelmente alguns dos que nos estão a acompanhar não sabem a diferença entre uma taxa fixa e uma taxa variável. Uma taxa fixa, se for pura fixa, quer dizer que a taxa se mantém durante toda a perenidade do empréstimo. Uma taxa variável é uma taxa que está indexada, no nosso caso em Portugal está indexada à Euribor, que pode ser a 3, 6 ou 12 meses, normalmente o mercado tem estado nos 12, estará agora a migrar para os 6 meses de Euribor, e portanto essa taxa tem o tal spread, o famoso spread, que se achava que era o custo total, que se soma à Euribor, e essa Euribor é que vai variando, e portanto o cliente está um bocadinho entregue à sorte da evolução dessa Euribor. E todos os seus custos que têm com o crédito de habitação vão depender dessa flutuação, enquanto uma taxa fixa não depende de nada, mantém-se sempre. Quando vamos ver os valores, a taxa fixa é sempre consideravelmente mais alta do que a taxa variável. Isso obriga a outro tipo de conhecimento quando se faz essa escolha? Eu acho que é preciso, e lá está, esta é uma das grandes dúvidas que os nossos clientes têm e que eu gostava de esclarecer. Obviamente que a taxa fixa, para se fixar, normalmente as tesourarias recorrem a ferramentas que são os swaps, no fundo é um seguro da taxa. E olhando para uma taxa variável no momento em que se contrai e para uma taxa fixa, normalmente é mais elevado a taxa fixa. Mas nós temos que pensar que o crédito, especialmente o crédito à habitação, é de longo prazo, 30 anos. Ora, em 30 anos passamos por uma série de ciclos económicos. O que é que acontece? Fixando a taxa, numa altura em que a taxa está baixa, ele não vai ser mais caro. No momento pode parecer mais caro, mas ao longo da vida de um crédito, ele vai ser igual a uma taxa variável. Em momentos de juros baixos, não em momentos de juros mais altos? Os juros vão subir e vão descer. Os juros, tivemos um momento de taxa de juros baixa, infelizmente negativas no caso, que só podia ter um caminho, que era subir. Taxas de juros negativas é um bocadinho contra a natura. O que nós não contávamos é que subisse tanto e tão depressa. Efetivamente, a volatilidade a que estamos aqui a viver hoje em dia levou a isso. Mas nós vimos que em 2008 tivemos Euribor nos 5% e, portanto, durante todos estes anos a taxa vai subir e descer. É como um seguro de vida. Nós, quando fazemos um seguro de vida, não estamos à espera de ganhar dinheiro com ele, nem estamos à espera de falecer para que alguém vá usufruir do seguro de vida. Que é um bocadinho fazer uma taxa fixa, é garantir que temos algum sossego. Há ali um seguro que nos diz, independentemente da volatilidade do mundo, nós vamos sempre pagar o mesmo. E deve ser encarado dessa forma. Não devemos comparar uma taxa fixa com taxa variável pelo seu valor facial. Eu sugiro que voltemos a esse assunto mais à frente, porque não sei se não haverá aqui outras opiniões, mas quero também dar a palavra ao Luís para lhe perguntar qual é a responsabilidade da banca, das instituições de crédito, neste trabalho de literacia
imobiliária, financeira. E dou-lhe um exemplo. Alguém que pensa em comprar casa, por norma, vai procurar casa e depois vai perguntar ao banco se é possível comprar aquela casa. Não faria sentido incutir naqueles que procuram casa, ir primeiro ao banco e depois procurar uma casa dentro das suas possibilidades? Ou seja, não alimentar um sonho que eventualmente depois é tentador recorrer a endividamento para... de alguma forma depois não ver as expectativas goradas. Ana, sim, claro, a resposta faz todo sentido ir primeiro ao banco, ter um crédito pré-aprovado e depois ir procurar a casa de sonho, até porque tem-se assistido nos últimos anos e a situação ainda não se alterou, que é perante encontrar a casa de sonho, há normalmente algum, contexto menos favorável a uma decisão ponderada e com tempo. Isto porquê? Porque quando se encontra finalmente, depois de muito se procurar, uma casa de sonho que é ao mesmo tempo e que tem ao mesmo tempo um preço que está dentro da bolsa da pessoa, há por vezes muitos compradores para aquela casa, o que obriga a que aquela pessoa que está perante dois contratos muito importantes, a compra da casa e um contrato de crédito, tenha que decidir sem a calma que gostava de ter. E, portanto, é de todo conveniente, em termos de literacia, se podemos dizer que há alguma coisa que se pode, dar como conhecimento adquirido, é que, de facto, é muito relevante que a pessoa vá ao banco, primeiro com os seus dados, tentar aprovar um crédito e depois, sim, comprar a casa. E os bancos estão preparados para isso? Eu vou-lhe dar o meu exemplo pessoal. Eu fiz essa tentativa, já lá vão uns anos, é certo, e da parte do banco a resposta que tive foi: mas diga-me qual é a casa que quer comprar e depois fazemos essa simulação. Muito bem. Não estava preparado para fazer o cálculo ao contrário. Muito bem, eu posso responder pelo banco onde trabalho, que é o Banco CTT. De facto, isso é um bocadinho a história do ovo e da galinha, mas nós, no caso do Banco CTT, estamos preparados porque, naturalmente, a pessoa tem alguma convicção já acerca, dos valores que poderá vir a despender, tem alguma convicção acerca do concelho, se não mesmo da freguesia onde pretende comprar o imóvel, e todos os seus dados pessoais, que são mais importantes para efeitos de decisão, estão disponíveis mesmo antes da compra. Portanto, o IRS, os recibos de salários, a sua situação pessoal e profissional estão inteiramente disponíveis. E, portanto, não só se pode, como se deve, sendo que gostava de introduzir aqui uma outra dimensão, que existe uma profissão que ainda não é muito conhecida, mas que é extremamente relevante nesta matéria, ou que pode ser ainda mais relevante nesta matéria, que se chamam os intermediários de crédito. Quem são os intermediários de crédito? São profissionais que estão regulados pela legislação desde 2018 e que podem e devem ajudar o consumidor a fazer este trabalho de procurar a melhor proposta, mas também de pré-aprovar o crédito em várias instituições, não necessariamente apenas na instituição onde o cliente já é cliente, e esse serviço é um serviço que esses intermediários prestam sem que o consumidor tenha que pagar, na medida em que esses profissionais são remunerados pela própria banca. E, portanto, se posso dar uma opinião, é que todas as pessoas que, tal como a Ana, estão a pensar em comprar uma casa, consultem diretamente o banco para ter a pré-aprovação ou o intermediário de crédito, porque não têm mais custos com isso e é de todo sensato. Muito bem. Voltando aqui ao António, quais são as grandes questões que é necessário ponderar perante um investimento desta natureza? Olha, basicamente uma compra de uma habitação é uma compra fundamental na vida de uma família. Nós temos, de alguma forma, que perceber qual é a taxa de esforço dessa família. De alguma forma, a taxa de esforço é calculada pelo conjunto de compromissos financeiros fixos que essa família tem sobre o total do seu rendimento líquido. E nós recomendamos que esse rácio não seja excedido acima de 35%. E isso é uma dimensão que deve ser de alguma forma respeitada e observada para que as pessoas consigam satisfazer os seus compromissos, tenham solvabilidade para resolver a sua situação. Nesses 35% está incluído apenas o crédito à habitação ou tudo o que são despesas fixas com a casa, não, tudo aquilo que são compromissos de crédito já previamente assumidos em função do rendimento líquido, incluindo tudo.
De alguma forma, há várias questões que devem pesar também na aquisição e que nós, de alguma forma, aconselhamos os consumidores, como sejam a localização dessa casa, o valor do metro quadrado nessa área e, acima de tudo, questões que tenham a ver com a burocracia que está envolvida. Cadernetas perdiais, licenças de habitação, para evitar que hajam ou que existam surpresas desagradáveis. E o que lhe diz a experiência? Por norma, Basicamente, esses valores estão contabilizados quando se avança para a compra? Não. Basicamente, os consumidores, de alguma forma, a situação tem melhorado, mas, de uma forma generalizada, não é perfeitamente claro para eles o que é que envolve um compromisso total, seja ele fiscal, seja ele do restante crédito à habitação. Aquilo que decorre da nossa atividade enquanto uma organização de defesa de consumidores é disponibilizar essa informação a todos os consumidores, ou seja, nós temos simuladores que permitem a todos os consumidores, em qualquer ponto do território nacional, saber quais são os custos em que incorrem de uma forma detalhada. Proporcionamos também a todos, sem exceção, a possibilidade de terem acesso a simuladores onde possam consultar quais são os melhores créditos de habitação do mercado, aqueles que melhor servem, segundo os nossos critérios e segundo os nossos padrões, os interesses e salvaguardam os interesses financeiros dos consumidores e dos cidadãos em geral, e de alguma forma também nos preocupamos com o facto de, no decorrer desse mesmo período, poderem mudar para contratos que sejam mais favoráveis. Essa é uma questão que eu acho que também temos que falar, mas voltando agora ali a uma ponta que deixámos solta, a taxa fixa ou variável, não sei se percepcionei da melhor forma, mas pareceu-me que não concordou totalmente com aquilo que foi a abordagem do Pedro Negro. Eu penso que o Pedro tem razão quando diz que no longo prazo quem contrata uma taxa fixa tem o fator da previsibilidade, é um facto, é verdade. De qualquer das formas, o consumidor também fica extremamente dependente das flutuações, ou seja, caso nós tenhamos um período de uma década em que baixe de alguma forma as taxas, esse mesmo consumidor não tem acesso a esse decréscimo, porque a taxa é fixa. De alguma forma, se nós olharmos para o histórico e para o trend, eu diria que no caso de Portugal, muito relacionado com o facto de o PIB médio per capita ser um dos mais inferiores da Europa, é entendível a opção por uma taxa variável, porque é aquela que de alguma forma pode salvaguardar mais as questões financeiras. Quando nós temos um crescimento acelerado das taxas de juros, como é o caso neste momento, 2,56, se não me falha a memória até à data, as coisas começam a ficar um pouco mais apertadas, sobretudo se juntarmos a isso a carestia do nível de vida, com a inflação generalizada de 7,8%, e de alguma forma, quando analisamos janeiro do ano transato com janeiro deste ano, aquilo que nós detectamos é que temos praticamente um impacto numa prestação média de 150 mil euros de 300 euros. Portanto, eu diria que há sempre uma questão fundamental para qualquer consumidor, que é o bom senso quando se pretende comprometer com uma compra de crédito na habitação e, de alguma forma, terá que perceber o que melhor serve os seus interesses, se é uma taxa variável, se é uma taxa fixa. Se eu acredito, ou se nós, enquanto organização, acreditamos que as pessoas plenamente estão empoderadas com essa informação, ela está disponível. É um facto. A sua capacidade para a interpretar. Temos aqui duas pessoas ligadas ao crédito à habitação. Os bancos disponibilizam a informação necessária ao cliente, ajudam a fazer esse cálculo? Eu quero acreditar que sim. E nós acreditamos crescentemente que isso acontece. Obviamente que há casos sempre que fogem um pouco da regra,
mas eu creio que a transparência hoje em dia é cada vez maior e o escrutínio sobre o setor bancário é grande. E acho que o Banco de Portugal, como creio que já foi referido pelo Pedro, tem feito um esforço considerável nesse aspecto. Uhum. Luís Brito dos Santos escreveu um livro, curiosamente chama-se Spread Zero. Quando estávamos aqui a falar, de facto o spread não é tudo, mas é o conceito que está no ouvido quando se fala em crédito à habitação. É um livro precisamente para orientar quem está no processo de compra de casa, mas o António falava aqui numa questão que me parece importante. Muitas vezes há pelo menos esta dedicação de tentar saber um pouco mais na altura de comprar a casa, de fazer um crédito à habitação, mas estamos a falar de um projeto a longo prazo, na maioria das vezes, para a maioria das pessoas, para quase toda a vida. Essa preocupação de se manter informado, de procurar o melhor, continua ao longo da vida do crédito ou depois de assinados os papéis, já poucos são os que procuram as entidades bancárias para perceber se aqui ou ali é possível ainda fazer ajustes? Claramente acho que as pessoas hoje procuram ativamente, e diria por dois motivos, porque também o fazem, por exemplo, para a área de comunicações, fazem no fundo hoje em dia com alguma recorrência para muitos contratos que têm. No caso do crédito à habitação ainda o fazem por outro motivo, porque vem um impacto da prestação nas suas contas e, portanto, diria que hoje inclusive a banca está preparada para 3 níveis de atuação e o consumidor, enfim, não precisa de ser empurrado para esse processo, ele próprio toma a iniciativa. Um primeiro nível de partilha de informação a este nível é uma negociação que existe com muita frequência. Só para termos um exemplo, no caso do Banco onde trabalho, nós estamos no mercado desde 2017, na altura lançámos o melhor preço que existia no mercado em 2017, que no caso era Euribor mais 1,75%, e portanto isto foi apenas há 5 anos e esses preços hoje já estão completamente fora de mercado. Portanto, nós já renegociámos praticamente todos esses contratos em apenas 5 anos. Um segundo nível é que hoje o consumidor, quando não tem receptividade no seu banco para melhorar as suas condições comerciais, pode, e falo com muita frequência, transferir a sua hipoteca, e hoje é extremamente fácil transferir uma hipoteca. Mesmo uma pessoa sem apoio pode fazê-lo com muita facilidade, se recorrendo àquela figura que falei há pouco dos profissionais de intermediação de crédito, então ainda mais fácil se é, porque há uma consulta ao mercado alargada sem que a pessoa tenha basicamente nenhum trabalho com isso. E na maioria dos casos, compensa a determinada altura do crédito pensar nessa transição? Compensa sobretudo ver cada caso, porque as pessoas têm características diferentes. Vou dar aqui um exemplo. Alguém que tenha feito um contrato, por exemplo, de apenas 20 anos, porque tinha uma determinada expectativa de vida quando fez o contrato há 5 anos atrás, a título de exemplo, e essa expectativa de vida alterou-se, por exemplo, divorciou-se. Portanto, eram 2 pessoas a pagar o crédito em 20 anos e agora é apenas uma. E, portanto, claramente compensa ver cada caso e claramente compensa falar com o banco para melhorar as condições comerciais, ajustar o prazo e, portanto, cada caso é um caso e as pessoas podem e devem dirigir-se ao seu banco. Já agora falou aí de uma questão muito particular e uma vez que estamos neste contributo para a literacia, fará sentido esclarecer numa situação de divórcio, já vários intervenientes nestes debates têm falado dessa questão, porque muitas vezes é quando se dá a venda ou a compra de uma outra casa. A abordagem ao banco e a negociação têm características muito particulares quando os envolvidos no crédito estão numa situação de divórcio, certo? Correto. Mais uma vez, temos que ver o caso em concreto, porque poderemos estar apenas a falar do financiamento a uma pessoa que está numa situação normal, de alguém de uma casa que vem de um casal que se está a divorciar, como poderemos estar a falar em simultâneo com o financiamento à própria pessoa que vai ficar com a casa. Muitas vezes em processos de divórcio existe a necessidade de financiar a pessoa que vai ficar com a casa e essa pessoa terá que pagar um valor a quem sai da casa, portanto ao ex-cônjuge, e portanto tudo isso tem características mas e o que diz a específicas. lei? Em caso de divórcio, diga-me se estou errada, mas creio que o banco está obrigado a manter aquilo que são as condições do crédito.
sem poder aumentar, por exemplo, o spread, ainda que passe a ser só um titular? Sim, embora, portanto, pode exigir um nível de garantia adicional, portanto, a existência de garantias adicionais exatamente para manter as atuais condições. Um fiador, por exemplo. Exemplo. Pedro, situações de divórcio ou mudanças de vida, mudanças de trabalho, levam também a voltar a reponderar aquilo que é o crédito. Nessa altura, as pessoas pedem ajuda, como é que se faz a nova equação da vida? A nova equação da vida. Sim, as pessoas pedem ajuda e é o mais correto para fazer, porque os bancos têm soluções e procuram sempre, obviamente, as melhores soluções para as pessoas, por forma a que o crédito seja sustentável, independentemente de quem fique com o crédito. Depois também há a questão da desvinculação. A desvinculação não é automática, tem um enquadramento legal que é complexo, mas e os bancos tendem a facilitar todo esse processo e a dar toda a informação necessária aos clientes, especificamente nessa área da desvinculação que não é fácil. E depois há várias ferramentas para o fazer. Nunca é piorando as condições. Eu falo um bocadinho pela minha instituição, não é? Mas penso que será assim em todo o lado. Mas por uma questão moral ou por uma questão legal? Porque em alguns casos a lei proíbe mesmo que haja essa alteração do enquadramento, não é? Eu acho que vai muito para lá bom, tem a ver com a ética, tem a ver com a regulação, tem a ver com a lei, mas acima de tudo tem a ver com a necessidade que têm as duas partes de resolver um problema. Porque na realidade é um problema que se põe, porque há uma alteração na vida e nós temos que resolver esse problema. E um problema não se resolve piorando as condições, evidentemente. E portanto isso não acontece e procuramos, pois há várias ferramentas, alargamentos de prazo, poderá ser, por exemplo, mais uma garantia, que pode ser um fiador, pode ser o que for, e invariavelmente se arranja solução. Não conheço muitos casos que não tenham tido solução por via de divórcios e pela parte, evidentemente, da instituição financeira. Por parte das pessoas, às vezes há incompatibilidades, não se entende, mas isso já ultrapassa a instituição de crédito. Portanto, eu acho que esse não é um problema hoje em dia. Eu não acho que esse seja um problema. Amortizar o crédito, sim ou não? Ou eventualmente ponderar o investimento em novo imobiliário? Amortizar o crédito, sim. Nós aconselhamos, as pessoas devem amortizar. Porquê? Porque isso reduz os encargos com o próprio crédito. Sim, ponto final, sem qualquer dúvida. Não tenho dúvida que as pessoas, se tiverem essa possibilidade, evidentemente devem amortizar o crédito. E estamos a falar de valores, mesmo que sejam pequenos? Mesmo que sejam pequenos, aquilo que tiver na disponibilidade das pessoas, acho que é um investimento. A casa é um investimento e, no fundo, estão a investir cada vez que amortizam, porque é menos que têm que pagar em juros ao banco. E, portanto, isso eu acho que é importante. E a amortização interessa aos bancos? Em termos teóricos, não. Mas, em termos porquê? Porque, obviamente, os bancos vivem dos seus ativos, o crédito é um ativo, e quanto mais alto for o crédito, maior é o ativo, evidentemente. Mas não é isso que nós aconselhamos aos nossos clientes na UCI. Se têm esse dinheiro, devem amortizar e, no fundo, reduzir os seus encargos financeiros, pois nós sabemos que a economia evolui muito e, pelo menos por ali, estão salvaguardados. E tinha-me feito outra pergunta, só que eu não me recordo. Qual era a outra pergunta que me fez? Eu agora também já não me recordo, mas se recordar vou voltar lá. Eu creio que já te respondeu. Mas eu agora ia fazer aqui uma outra pergunta. Eu não sei se foi uma rasteira ou não, mas eu creio que tinha respondido. Não, era uma outra pergunta, mas Luís Brito dos Santos, era a questão do investimento, que era a questão do investimento, ou seja, amortizar, de alguma forma respondeu, portanto era amortizar ou não e eventualmente pensar, havendo dinheiro em caixa, se o investimento no setor imobiliário pode também ser uma forma de poupança. Portanto, a pergunta era esta e por isso é que senti que já não tinha feito mais nenhuma. No imobiliário é algo que já vem, é muito antigo, não é de agora. Aquilo que não aconselhamos é um investimento no imobiliário altamente alavancado. O que é isso, altamente alavancado? Altamente alavancado é investir com crédito. Okay. Porquê? Porque
o rendimento que se pode obter de um investimento imobiliário pode não ser suficiente para cobrir as responsabilidades que nós temos com um crédito para esse mesmo investimento. E quando estamos a falar de particulares, que penso que era essa a pergunta, não temos provavelmente investidores qualificados para poderem fazer essa conta, para ver qual é que é a yield daquilo que eu vou ter de rendimento de um determinado imóvel e que me vai pagar o crédito. Portanto, desaconselhamos vivamente o investimento altamente alavancado, ou seja, que tenha muito crédito por trás. Deixe-me pedir-lhe também a sua opinião, Luís. Também desincentiva esse investimento imobiliário se ele depender, isto para, eventualmente para uma segunda casa, claro, se ele depender de crédito? Vamos lá ver, o investimento imobiliário como investimento é uma ótima forma, a meu ver, de diversificação das poupanças e, portanto, mais uma vez, é relevante, e eu defendo isso sempre em quase todas as páginas do meu livro, que se tenha em consideração o caso em concreto. Portanto, se é uma pessoa que já tem poupanças, por exemplo, em certificados da Forro, ou seja, já tem dívida do Estado português, se já tem contas a prazo, se já tem fundos de investimento, se já tem PPRs, portanto, acho que o investimento na área imobiliária pode ser muito importante para esse cliente para ter uma diversidade de investimentos, porque nos últimos anos, e estamos a falar nos últimos largos anos, o investimento no mercado imobiliário permitiram yields na ordem dos 4, 5%, ou seja, um rendimento anual bastante interessante, nomeadamente no mercado de arrendamento, além de que ainda permitiu a valorização do imóvel em cima desse rendimento. E, por exemplo, tendo em conta os dados do Confidencial Imobiliário, que é uma plataforma que estuda os dados do mercado imobiliário desde 1988, não se prevêem grandes alterações, ou pelo menos alterações muito relevantes nos próximos anos. E, portanto, como forma alternativa de diversificação, é uma excelente forma de investimento. Claro que se a pessoa recorre a crédito, deve fazê-lo apenas, a meu ver, por uma pequena parte, não mais de 50%, e desde que aquela prestação esteja dentro da sua capacidade de rendimento, sem contar que o rendimento que possa ter, por exemplo, do arrendamento daquele investimento que vai fazer. Ou seja, no limite, até pode recorrer a um crédito para uma parte, desde que consiga pagar a prestação. Sabemos da crise de 2008 do Lehman Brothers que havia pessoas que tinham-se apercebido que poderiam fazer um crédito e alugar a casa e que a casa poderia ser arrendada a um valor igual à prestação do crédito. E, portanto, começaram a comprar casas umas atrás das outras e o que aconteceu é que, de um momento para o outro, deixaram de conseguir alugar a casa porque as pessoas ficaram desempregadas e as taxas de juros subiram e, portanto, foi uma equação sem solução. Portanto, a resposta é investir no mercado imobiliário, a meu ver, é excelente para a diversificação. Agora, como disse o Pedro, não pode ser de forma alavancada. António, numa altura em que as taxas de juros subiram muito, as taxas do crédito à habitação, mas em contrapartida as taxas de juro das contas de poupança parecem ter estagnado, há muitas vezes esta tentação de pensar no setor imobiliário, mesmo para famílias de classe média, como um investimento futuro. Há pouco fazíamos as contas daquilo que eram as taxas de esforço possíveis. Já ouvimos aqui a opinião de dois especialistas. No caso da DECO, eu perguntava-lhe, em termos desses valores, quais são as sugestões que dá como sendo um ponto seguro para avançar? Estamos a falar em termos de diversificação de investimento. De investimento, não para casa poupança própria, mas para investimento. Eu diria que... Com perspectiva de poupança, claro. Idealmente, tem que haver uma diversificação daquilo que são os investimentos e as poupanças de um agregado familiar ou de um investidor individual. Basicamente, nós temos sempre, e recomendamos, a análise dos fundos imobiliários, fundos imobiliários que têm um histórico e têm uma perenidade de remuneração ao longo dos anos e que são relativamente estáveis e onde se deve investir. Obviamente que eu diria sempre às pessoas que devem considerar sempre produtos de poupança, reforma e educação e, de alguma forma, terem a noção onde é que põem o seu dinheiro e os seus investimentos. De alguma forma, não faz sentido endividarem-se para contraírem créditos e investirem, de alguma forma, sem terem claro qual é que é a sustentabilidade desses investimentos que estão a fazer
e se os mesmos lhes vão dar a cobertura e o retorno que é esperado. De alguma forma, nós olhamos para o nosso mercado e às vezes pensamos e dizemos que há falta de habitação, e eu estava a comentar fora com o Luís, Portugal, de alguma forma, tem 508 habitações por cada 1000 habitantes, ou seja, é o país da Europa com mais habitações disponíveis que estão, de alguma forma, vedadas ao mercado, por várias questões que não vale a pena discutir. Ou seja, o arrendamento dessas casas é sempre um investimento a levar em consideração. Agora, mais uma vez, eu volto sempre à mesma questão. Devemos olhar para o rendimento que temos disponível de uma forma realista e não colocar em risco aquilo que são as nossas poupanças, aquilo que é o nosso rendimento, aquilo que é a nossa vida do dia-a-dia, para, de alguma forma, pormos os ovos numa cesta que nos vai dar muito pouco a seguir, ou que nos vai, de alguma forma, retirar qualidade de vida. E é isso que nós temos que de alguma forma, pensar. Olhemos um pouco para a frente, percebamos o que está a acontecer com as taxas de juros, percebamos o que está a acontecer com a inflação e, de alguma forma, dizer que grande parte dos portugueses vão perder, ou já perderam durante 2020 e 2022 e vão perder durante 2023, pelo menos um salário, fruto da conjuntura macroeconómica que vivemos. E isto exige prudência. Para terminarmos, porque o nosso tempo chegou ao fim, começámos aqui por falar do spread. Esse senhor que parece ser tudo no crédito à habitação e que não é. E spread zero, como é o título do Luís, não é necessariamente, não significa, ponto final, não é necessariamente foi aqui a mais, um spread zero não significa que não haja custos associados ao crédito à habitação. Pedia-lhe só muito brevemente então que nos explicasse o que é o spread e qual é efetivamente o valor que é preciso ter em conta para se perceber quanto é que se está a pagar em termos de juros. Ou seja, eu diria que nós estamos a falar neste momento de um spread de 1%, creio eu, mais coisa, menos coisa. Num montante global de um empréstimo, eu parece-me que não é seguramente a parcela mais relevante desse mesmo empréstimo. Mas passava isso Pedro, aqui aos meus colegas de painel. A ver, temos o spread, temos uma taxa efetiva. O impacto do spread na prestação, ele próprio varia, quando a taxa é variável, com o indexante. Quando nós tínhamos, há muito pouco tempo, taxas negativas, 1%, aliás, era descontado no 1% a taxa negativa, portanto, o impacto era enorme. Hoje estamos com Euribors 2,5%, os Forward Rate Agreements dizem-nos que muito provavelmente nos próximos meses chegará a 3,5%, as Euribors chegarão perto dos 3,5%, quer dizer que o 1% dentro dos 3,5% já deixa de ter o peso que tinha antes. Portanto, é fundamental, quando se está a avaliar um crédito e a prestação, perceber que, para lá desse spread, que o peso dele vai variar muito, há uma série de outros custos inerentes à compra de uma casa. E se nós nos abstrairmos... taxinhas, não é? O conceito ficou famoso por outras razões, mas há taxas e taxinhas, não é? Para além do spread. Até porque, para lá dos impostos da aquisição, tudo isso que há todos os custos de manutenção, chamados de manutenção bancária e comissões, que variam muito. Há instituições que obrigam vivamente, pedem os seguros, e podem obrigar. Seguros de vida. O único seguro que é obrigatório, e esse é por lei, é o seguro de incêndio. Nem sequer é o de multirriscos, como muito provavelmente as pessoas pensam, mas é o de incêndios. Mas uma instituição financeira pode pedir a um cliente que tenha esse seguro, no fundo é mais um colateral de confiança para o banco poder emprestar esse dinheiro, porque em caso de alguma tragédia está salvaguardado. No caso e não estou só a falar de um falecimento, falo de um incêndio, falo de qualquer coisa que possa acontecer ao imóvel e está salvaguardado. E portanto eu acho que é perfeitamente lícito e até aconselho as pessoas a fazer, porque estão salvaguardadas. E por isso eu digo, há uma série de componentes
que cada vez fazem do spread menos o fator de escolha e menos relevante. Muito bem. Olhem para tudo, é o conselho. Para o bolo todo. Chegou ao fim o nosso tempo. António Bargalhães, Pedro Megre e Luís Brito dos Santos. Aos três, muito obrigada pelas informações que aqui nos trouxeram, os devidos esclarecimentos. Falámos aqui de literacia, literalmente literacia, porque o objetivo foi informar para ver uma decisão com consciência. Esperamos que tenha sido útil estes minutos de debate. Voltaremos dentro de 15 dias para falar de outros temas igualmente interessantes relativamente à habitação, ao setor imobiliário em Portugal. Contamos consigo. Obrigada pela preferência.